Porei minhas leis em seus corações e as gravarei em suas mentes. Vai agora, e eu estarei contigo. Mas se eu disser a teus filhos que o Deus de teus pais me enviou, eles perguntarão o teu nome. E o que eu devo lhes responder? Eu sou quem eu sou, e tu lhes dirás: eu sou quem eu sou, enviou-me a voz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregação evangelística com o pastor Manuel Germano. Tema da mensagem: Moisés, um líder chamado por Deus. Querido, nós queremos saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu amigo, pastor Germano. Que Deus abençoe. E vamos dizer como sempre, não é um lema: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos prosseguir com esse estudo, isto é, essas 4 mensagens. Foi a segunda e hoje é a terceira, para a glória de Jesus, sobre Moisés, sobre a biografia de Moisés. Começamos com o seu nascimento, depois com a sua fuga, né? Passou 40 anos no Egito, e agora vamos para o seu chamado, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, na sua presença estamos para lhe agradecer tudo que o Senhor é, tudo que nós somos em Cristo pela sua misericórdia. Pai querido, aceita a nossa gratidão por fazer parte da sua igreja, do seu povo, que o Senhor comprou com seu sangue. Queremos agradecer pela nossa família, Senhor. Queremos agradecer pela minha esposa. Quero agradecer pelo seu povo que aqui se congrega. Quero agradecer pela vida do teu servo, o diácono Gerry, o nosso irmão João, a irmã Jaqueline, que está sempre conosco. Pai querido, que nesta manhã o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos ilumine, nos esclarecendo, revelando a sua graça, a sua vontade, revelando o que está além da letra, do papel, da tinta, para que possamos ser abençoados por Ti, Senhor. Tu sabe que carecemos. Se conosco, abençoa também esta nação, o presidente da República, com todas as autoridades constituídas na mesma. Dá-nos a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler nesta manhã sobre o chamado de Moisés. O título da meditação de hoje é Moisés, um homem, um líder chamado por Deus. Moisés, um líder chamado por Deus, não é? Êxodo capítulo 3. Vamos ver, uma leitura um pouco longa para nós entendermos melhor o assunto, né, irmão? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhes o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e virei essa grande maravilha,
porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse-lhe, Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés: Eis que quando vier os filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outro. E eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou quem eu sou. Que sou. E disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outro. Enviou-me a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás os filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Lemos até o verso 15. Que Deus aplique sua palavra santa e bendita nos nossos corações. Meus queridos irmãos e amigos, nesse texto que acabamos de ler, tem algo muito profundo para nós. Este era o dia, irmãos, em que Deus iria quebrar um silêncio de 40 anos. Pense nisto, não é? Esse dia era o dia em que Deus ia quebrar um silêncio de 40 anos. Isto é, ele teve a sua passagem de 40 no Egito, depois ele teve a sua saída de lá, fugido, correndo, né? E passou 40 anos, completaram 80, e agora já com 80 anos, Deus iria quebrar esse silêncio, porque realmente eu creio também que nesses 40 anos no Egito, ele não tinha tido uma experiência profunda com Deus. Mas agora ele ia ter uma experiência profunda com Deus. Deus ia quebrar esse silêncio de 40 anos. Meus queridos irmãos, quando Deus chama pela sua graça, porque Deus fala, Deus é vivo. Amém? Ele tem várias maneiras. Aqui se chama teofania, é quando Deus se revela para uma pessoa, né? É quando Deus se revela para
um ser humano, ele pode, que ele é Deus, falar de várias maneiras, não é? Esse dia era um dia comum como os outros, não era um dia especial, não, era um dia comum, entendeu? Mas foi nesse dia que Deus quebrou o silêncio de 40 anos para chamar um homem que ele escolheu para uma missão, não é? E que missão maravilhosa! Ele ia ser apenas o instrumento que Deus ia se utilizar. Um homem com 80 anos, não é? Ia ter mais 40 pela frente. Ele não sabia que ia viver até 120. Deus não tinha revelado a ele, mas ele ia ter esses 40 anos mais no deserto, juntamente com o povo. Ia ser um líder experimentado. Amém, irmão? Alguém já disse, e eu concordo, não é? Gesiel Gomes disse que os pregadores famosos, a Globo faz ou qualquer outra emissora faz do dia para a noite, não é? Mas os experientes, não é? Tem que ter um tempo com Deus. Amém? Não é? Eu concordo com isto, porque é bíblico, não é? Não é verdade? Os pregadores famosos, a Globo ou qualquer outra emissora faz do dia para a noite, não é? Do dia para a noite. Mas aquele que Deus chama, que Deus escolhe, não é? Tem que ter uma experiência com Ele, não é? O Monte Horebe, aquele mesmo monte que Deus falou com Elias, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, aqui está, nós lendo do verso 8, aliás, do verso 5 a 8, nós vemos Deus mostrando a Moisés a condição do seu povo, né? Isso é muito importante nós pararmos para pensar nisto. Deus, quando chama, Deus mostra a condição. Que Deus fala, irmão. Em primeiro lugar, através da sua palavra escrita e revelada, não é? Deus fala através da palavra. Mas Deus fala também pela boca dos seus filhos, dos seus servos. Pode falar até pela boca do ímpio. Falou pela boca do jumento, não é? Ele se utilizou daquele animal para falar, um profeta teimoso. Mas Deus fala também através das circunstâncias, não é? Isso que nós estamos passando, não é? Deus fala conosco, fala. Está escrito, irmãos. Mostrar que Deus realmente tem sensibilidade, que Ele é Deus, para mostrar, Ele diz como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, não é? Ver a condição daquele povo no tempo de Noé. Ele só pensava no aqui e agora, não é verdade? Era matéria, pensando somente nas coisas materiais. Então aqui está essa escritura muito importante, começa com o chamado: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Era um dia comum como os outros, ele levou o rebanho. Podemos imaginar, nesse dia tão importante, Moisés não sabia que ia ter uma experiência sobrenatural, não é? Experiência sobrenatural com Deus sobrenatural. Mas um Deus que revela, Deus ama o pecador, aleluia. Ele fala, meus irmãos, não é? Ele fala, não é verdade? E a Bíblia diz no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, não se queimava. Na verdade, aquela visão linda, eu posso imaginar. Lá está aquela plantinha, você está numa capoeira, numa mata, e daqui a pouco você olha, vê aquela plantinha, meu Deus, está pegando fogo. O que é? O que é aquilo ali? E a Bíblia diz que ele disse, eu vou ver o que é aquilo, né? Eu vou ver. Diz a Bíblia, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha,
Por que a sarça não se queima? Meus irmãos, alguém já disse que essa sarça, ela tem um simbolismo muito forte. É o povo passando por provação. Nós, como povo de Israel, passou aquelas provas de 40 anos no deserto. Não é? O capítulo 8 de Deuteronômio diz claramente que nesses 40 anos, as sandálias, ou então os seus sapatos, né, realmente não se gastaram. É muito sério. Aquele povo ia crescendo, os pés iam crescendo, a sandália ia crescendo com eles também. Irmão? Isso é milagre. Né? As suas roupas também não se rasgaram, porque Deus providenciou, como Deus providencia hoje. Hoje é espiritualmente. As promessas de Deus para Israel, está lá em Deuteronômio 28, eram promessas geográficas, né? Promessas físicas, promessas que havia condições, era condicional, era promessa daquele território. Hoje as promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo são promessas espirituais eternas. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar. Quando eu voltar, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então veja só que a importância de nós olharmos as Escrituras como ela é, como o Espírito Santo revela, né? Então as promessas para Israel eram promessas geográficas, promessas físicas, não é? Havia prosperidade, eles olhavam para Israel, como hoje nós olhamos também aquela nação, são uma nação próspera, não é? Onde hoje sai a melhor tecnologia, tudo de Israel, aquele povo trabalhador, não é? Onde eles exportam flores, já pensou no lugar seco, não é verdade? E outras coisas, porque é um povo trabalhador, não é verdade? Israel, os judeus, é um povo dinâmico, trabalhador, porque eles têm a promessa, certo? São desobedientes, são, como nós muitas vezes somos desobedientes também, mas Deus jamais se esquece, Ele está conosco. Então, amados, do verso 5 ao verso 8, Deus mostra, ou então mostrou a Moisés, a condição do seu povo. Deus jamais esquece, irmãos, a sua promessa ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para nós hoje. Quando Jesus ressuscitou, eu estou aqui mostrando o Deus de Moisés, o Deus do passado é o Deus de hoje. Entendeu? O ser humano é o mesmo. As mesmas necessidades. Hoje a maior necessidade é espiritual, irmão. A gente sabe que há várias necessidades, principalmente agora nessa pandemia, necessidade de emprego, necessidade... Você vê, aumentou tudo, tanta gente parada, está entendendo? Mas a maior necessidade do ser humano é espiritual. Pode ficar certo disso. Maior necessidade, como disse Agostinho, sabe, o vazio que há no coração do ser humano é do tamanho de Deus. Só Deus é que pode preencher, porque Deus é espírito. Ele pode ir lá no espírito do ser humano, pela sua palavra, e preencher esse vazio. É por isso que o ser humano procura preencher com tantas coisas e não preenche. Entendeu? Então, do verso 5 ao verso 8, nós encontramos aqui Deus mostrando a Moisés a condição do seu povo, isto é, do povo que estava escravizado no Egito. 430 anos, aquele povo sofrendo naquela nação, entendeu? Escravizando o povo que Deus o escolheu. E Deus escolheu porque era bom? Não, o bom é Deus, Deus é que é bom, louvado seja o nome do Senhor. Mas escolheu aquele povo de Israel, isto é, os judeus, para ser o seu povo peculiar. Está escrito lá em Êxodo capítulo 19, você lê do verso 5 em diante, você vai
nós vamos encontrar ali o Senhor dizendo que é um povo particularmente seu, peculiar, não é? Então, queridos, aqui está, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, aquele ambiente que Moisés estava, porque Deus estava ali. Então, queridos, hoje a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. A sua presença é inconfundível. Então Deus mostrou a Moisés a condição do seu povo, dizendo, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, isto é, dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele pôde entender que aquela voz era de um ser sobrenatural, não é? Pôde entender o Deus de nossos pais. Verso 7 diz, disse ainda o Senhor, olha irmãos, que coisa extraordinária desse Deus, certamente vi as aflições do meu povo, que está no Egito, vi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Isso é muito importante, ele revelando isso para Moisés, e hoje é a mesma coisa. Certamente vi a aflição do meu povo. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, não é possível, parece que Deus não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia, a minha solidão, a minha dor, está vendo. É um Deus pessoal, é um Deus que criou os céus e a terra, mas é um Deus pessoal que se revela para uma pessoa, para a sua necessidade, para o seu problema, para a sua dor, não é? No verso 8 ele diz, por isso desci, que coisa linda, né? Estava ali a revelação por meio daquela sarça, não é? Por isso desci, não é? Algo sobrenatural, não é? Algo que não é natural, uma sarça se queimando, e não se consumia, está lá, como as outras plantas. Mas aquele dia ali, foi o dia em que Deus quebrou o silêncio de 40 anos, para ser utilizado um homem com 80 anos, não é? Um pastor, no rebanho, levando o seu rebanho para beber, e aí Deus se revela, louvado seja, quem sabe, que nesta manhã Deus se revela ao seu coração, dizendo assim, certamente vi a sua aflição, não é? Quantas pessoas hoje passando por certo de aflições, muitas vezes, uma enfermidade, não é? Que vai para o médico e ele dá o diagnóstico que, olha, o caso está terminal. A ciência não pode fazer mais do que fez. Mas Deus realmente tem a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jubzeu. Então, queridos, esse Deus que faz promessa, ele disse que desceu. E a gente olhando para esta promessa que Deus estava falando, esse diálogo com Moisés, então a promessa de Deus estava de pé. Da semente da mulher levantarei um para esmagar a cabeça da serpente. Não é? E quando Jesus desceu, quando Jesus veio para se humanizar, Deus, não é? Uma jovem, Maria, ali quebrou aquele silêncio também. A Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, 400 anos sem ter uma palavra profética. Desculpe. 400 anos sem ter uma palavra profética. Era 400 anos de silêncio.
Mas Deus quebrou o silêncio em Belém de Judá, não é? Quando Jesus nasceu, quando Jesus se humanizou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está, queridos. Verso 10 diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então é esse Deus que se revelou para Moisés, mostrando a condição do povo e mostrando que estaria com ele todos os dias. É assim que Deus faz, né? Às vezes pega um ser humano que está desenganado, está muitas vezes solitário, e Deus se revela para aquele coração. Aleluia! Isto é a Bíblia Sagrada, irmãos. Isso é o Deus da Bíblia. Certo? Esse livro é tão atual, entendeu? Como um jornal que vai sair amanhã. Essa reportagem que vai sair, aqui já está escrito. Amém? Não é? Aqueles noticiários que vai sair amanhã na televisão, na internet, aqui já diz. Sabe? O que está acontecendo, esse avanço da ciência, da tecnologia, em todas as áreas que você pode imaginar, a Bíblia já mostra. Louvado Senhor. É a era do Deus digital. Né? Você vê uma criança com 5 anos, bota o dedinho assim e digita tudo. É o Deus, a era do Deus digital. Mas o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, se revelando para o seu povo, para aquele que nele crê. Não é? E diz a Bíblia, irmão, então disse Moisés a Deus, veja só, sempre o homem, muitas vezes ele é vexado demais e às vezes é vagaroso demais, né? Às vezes o camarada, eu vou, né? E outras vezes é vagaroso demais. Verso 11 diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele faz a pergunta a Deus, ó, mas não era ele que ia tirar, ele ia ser o instrumento, era Deus com seu poder. É como hoje, irmão, quando Jesus ressuscitou, deu ordem para pregar e depois ele disse, coloque as mãos sobre os enfermos e eu os curarei. Né? O dever daquele, quando a gente crê, que obedece, Deus é quem faz a obra, para ninguém se gloriar, não pensar que foi, eu sou tal. Não, é Deus. Deus é que é o que faz a obra. Verso 12 diz, Deus lhe respondeu, olha, irmão, que promessa para ele, para Moisés naquele dia e para todo aquele que nele crê. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei depois de haver tirado o povo do Egito. Sirva-lhe a Deus neste monte. Amém. Ó, eu serei contigo. A mesma promessa que ele fez para Gedeão. O povo de Israel passando por causa da desobediência, está no livro de Juízes. Juízes 6, o chamado de Gedeão. E o Senhor disse que ele era um homem valente, poderoso, né? E Gedeão disse, mas por que eu sou o menor? Eu sou o menor da casa dos meus pais, né? Ele disse, mas vai nesta tua força que o Senhor será contigo. Verso 13 diz, disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntares, qual é o seu nome? Que lhes direi? Sabe por quê? Porque no Egito havia vários deuses, não é? Deus da fertilidade e outros deuses, não é? Então tinha que ter um nome. Tinha que ter um nome. Sabe o que foi que Deus respondeu para ele? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós outro. Eu sou suficiente, eu sou o único, eu sou o Deus incriado, né? Louvado seja, que não tem princípio nem fim. Esse é o Deus, irmãos, de hoje. Se você crê nesse Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que nesta manhã também Deus lhe abençoou, como abençoou a mim que estou pregando. Primeiro eu tenho que ser abençoado para abençoar os irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Quero chamar a nossa irmã Jaqueline, que está aqui conosco sempre. Deus abençoe. Diácono Gerry, nosso amigo e irmão João, minha esposa Vilma, mas a irmã Jaqueline vai orar, agradecendo. Fique bem à vontade. Saúde aos amados irmãos que vai ver esse vídeo, com a paz do Senhor, e que Deus abençoe a cada um grandemente. Eu mesmo já fui abençoado nessa manhã, e que a gente venha tirar a lição de vida desses heróis da fé. É verdade. Amém, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer pelo privilégio de termos livre acesso, Pai, à tua presença. No tempo de Moisés, ó Deus amado, tu te apresentava face a face ao teu servo. Hoje tu já habita dentro de cada um de nós, ó Deus amado. Soberano Deus, toma nossas vidas em tuas mãos nesta manhã. Perdoa nossas falhas, Pai, nossas negligências. Ó Deus amado, como é, Pai, gratificante te servir, aprender de Ti no Teu santo templo, Pai. Porque no dia da adversidade Tu tens nos escondido, Senhor. Aleluia. Somos gratos a Ti, porque um dia Tu nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Aonde esse vídeo for alcançar, Senhor, vidas que estejam, Pai, sedentas de Ti, venham ser verdadeiramente alimentados. Amém. Fica com o teu servo, Pai, que tem estudado a tua palavra para trazer para nós. Cuida da mente dele, do coração, da vida dele, de cada um de nós, o diácono Gerry, João, cada um de nós que estamos aqui, Pai, cuidando para fazer o melhor para ti. Fizemos sem ninguém ouvir. Esperançosa é a canção que está no coração. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos montanhas com o poder da oração. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Costuma ser em vão. A esperança é como as aves que migram no verão. Mas estou aqui, sentindo forte o coração. Busco a fé e digo que jamais pensei dizer.
conseguir, mas só se você crer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir, mas só se você crer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir, mas só se você crer.